Solenidade da Epifania do Senhor domingo 02 de janeiro de 2022. Primeira leitura, e 6. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. 3 Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. 4 Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. 5 Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. 6 Será uma inundação de camelos e dromedários de Madian e Efa te cobrir, virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza, com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho, de mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Segunda leitura, F 3,23 a 5:6. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. 3 Ai como, por revelação, tive conhecimento do mistério. 5 Este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. 6 Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho, MT 2,12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. 2 Perguntando, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3 Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. 4 Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. 5 Eles responderam, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. 6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. 7 Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. 8 Depois os enviou a Belém, dizendo, ide procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. 9 Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. 10 Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. 11 Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. 12 Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontre Deus na sua vida. Onde está o Rei dos Judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2,2. A pergunta que norteia todo o Evangelho, onde está? O mais importante é encontrar o lugar. Se Deus se fez carne, nós precisamos entender que Ele está no meio de nós,
Deus está conosco e nós precisamos encontrá-lo na nossa vida. Você precisa encontrar Deus na sua vida. Se Deus se fez carne, Ele se apresenta na nossa realidade em cada situação e em cada momento. Nós precisamos descobrir qual é este lugar onde Deus, hoje, habita a minha vida e a sua vida. A primeira coisa que esse evangelho de hoje nos revela é a inquietude. Se Deus está num determinado lugar, nós precisamos sair de nós mesmos, colocar-nos a caminho e nos mover na direção de Deus. Essa palavra de hoje quer movimentar o seu coração, ela quer movimentar você para ir ao encontro do Senhor. É fundamental que nós encontremos este Rei na nossa vida de forma muito concreta. O texto continua dizendo, onde ele nasceu, onde ele está. Preciso saber quando foi que Deus entrou na minha história. Preciso identificar quando foi que Deus nasceu dentro de mim. Essa verdade vai guiar toda a minha vida, toda a minha existência, não só nesta vida, mas também na vida eterna. Entender quando foi o meu encontro pessoal com o Senhor, quando, de fato, eu nasci para Deus. Isso é importante. O Rei dos Judeus. Onde está o Rei dos Judeus? Esse Rei governa de uma forma totalmente diferente do que nós imaginamos. O seu trono é a cruz. A sua coroa é a coroa de espinhos, espinhos do amor. O seu cetro real é o cajado do bom pastor. Os seus súditos são chamados de amigos, são chamados de irmãos e o seu reinado não tem fim, não tem limites. É aqui, é agora e é por toda a eternidade. Por isso, como é necessário que você encontre este Rei, como é fundamental que nós encontremos este Rei na nossa vida de forma muito concreta, de forma muito real, porque Ele está vivo no meio de nós. Ele está presente no meio de nós, a sua carne assumiu a nossa carne. Que essa pergunta de hoje também inquiete o nosso coração, o meu coração e o seu coração. Onde está o Rei dos Judeus na minha vida? Eu vi a sua estrela no Oriente e também quero adorá-lo. Adorá-lo em espírito e verdade, adorá-lo com a minha vida. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Santo do dia. Santos Basílio Magno e Gregório de Nazianzeno. A Igreja alegra-se com a memória conjunta destes grandes santos doutores, Santos Basílio Magno e Gregório de Nazianzeno. Basílio nasceu em Cesareia, no ano 329. Nasceu em uma família santa que buscava testemunhar, na própria vida e na formação dos filhos, o grande amor por Cristo e pela Igreja. Foi assim que, ajudado pelo pai, Basílio recebeu a primeira formação. Depois, passou por Constantinopla, chegando a estudar em Atenas e formar-se em retórica. A essa altura, mesmo tendo um coração bem semeado pelo Evangelho, ele começou a buscar glórias humanas, mas, ao conhecer o amigo São Gregório Nazianzeno, São Basílio conheceu Cristo mais profundamente e retomou a amizade com Jesus. Ele, que já era muito culto, direcionou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Logos, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Retirou-se por um tempo dali e pôde viver uma vida de muita oração e penitência. Depois, foi inspirado a aprofundar-se na vida eremítica e também na vida monástica. Visitou o Egito, Síria, Palestina e estudou a ponto de, com seu amigo Nazianzeno, começar uma comunidade monástica. Aconteceu que, diante da realidade na qual o arianismo heresia que afirmava que Jesus Cristo não é Deus confundia muito as pessoas e ainda era apoiada pelo imperador do Oriente chamado Valente. Nesta altura, em Cesareia, São Basílio, em 370 d.C., foi eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos. Homem de caridade e de testemunho, ele pôde combater e ver a verdade vencendo o arianismo. O imperador não colocava medo nesse homem cheio do Espírito Santo. São Basílio também tinha muitas obras, não era apenas um homem de palavras, cidades de caridade surgiram por meio dele. Ainda padre, ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade não só pela Igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza de escritos e, principalmente, a certeza de que amigo de Jesus, felizes nós seremos. Em 379 d.C., ele partiu para o céu e intercede por nós. Gregório Nazianzo nasceu no mesmo ano que Basílio,
329. Seu pai era Gregório, o Velho, que depois foi bispo de Nazianzo. Estudou em Atenas, onde conheceu Basílio, ao qual teve um forte elo de amizade com quem conviveu no eremitério da Capadócia. Homem de estudo e poeta, recebeu alcunha de teólogo em decorrência de sua excelente doutrina e inflamada eloquência. Foi enviado pelo imperador Teodósio a Constantinopla para combater a difusão da heresia ariana, mas assim que chegou foi atacado por pedradas, sendo obrigado a permanecer fora dos muros de Constantinopla. Graças a seu exemplo de vida, Gregório reconduziu a cidade à ortodoxia. Não conseguiu ser bispo de Constantinopla, como o povo desejava, pois foi hostilizado por uma facção de opositores. Despediu-se e retornou para a sua terra natal. Retirou-se no silêncio, onde continuou a falar com Deus e com os homens. Escreveu cerca de 240 cartas de grande importância teológica e moral, além de belíssimas pela forma literária. Morreu no ano 390. Santos Basílio e Magno e Gregório de Nazianzeno, rogai por nós.